Quando eu tava pensando esses dias, porque quando eu era nova, tudo que eu queria, assim, era estar em casa, curtindo, assim, o dia, né? Por mais que eu amo trabalhar. Então eu tô com os novos projetos, tô com algumas coisas assim pra fazer, mas eu tô em casa e como Deus foi cuidadoso e me dá um marido que pode proporcionar isso pra mim, sabe? Meu marido, ele é um homem maravilhoso e até quando a gente briga, ele é um homem maravilhoso, porque a paciência que ele tem, o cuidado que ele tem e eu tô muito feliz porque a gente às vezes fica reclamando, fica pensando, ai meu Deus, não consigo fazer isso. Daí Deus colocou a gente Deus colocou no meu coração enquanto eu tava aqui, né? Eu tava ontem estudando e daí eu ouvi um podcast maravilhoso com o Paulo Vieira e o Caio Carneiro. E eu tava pensando assim, quantas vezes eu pensei em viver isso, né? Falar assim, nossa, sempre trabalhei muito, até muito tarde, para criar as meninas e fazer tudo sozinha. E daí, sabe, vem assim na minha cabeça, olha onde você tá, né? Deus ouviu todas as vezes que você orou, que você chorou, que você quis uma vida mais tranquila. Não que eu não queira trabalhar, ou que eu não queira fazer as coisas, eu quero muito, porque eu amo. Só que eu não preciso ter aquele corre, sabe? Deus é muito bom pra mim. Ari, mas você tem uma vida de madame? Não tenho uma vida de madame. Eu limpo minha casa. Ontem eu passei o dia inteiro limpando a casa. Ó, aqui, ó, estraguei tudo minhas unhas. Mas lavei box, lavei tudo. Porque a semana que vem a Sofia vai estar aqui de férias e eu quero aproveitar ela. Coisa que eu nunca pude fazer, porque eu sempre tive que trabalhar muito. Aproveitar as férias de julho da minha filha. Tadinha da Má. A Má ia pra salão comigo. As férias dela eram dentro do salão. E eu sou muito grata a Deus, é meu marido. E quero até pedir perdão pra ele, meu amor. Amor, me perdoa por às vezes eu falar na hora da emoção, mas eu sei que você é um homem maravilhoso. Eu te amo, tá? Eu e meu marido, a gente tem um trato de toda vez que a gente brigar, a gente discutir e ter os nossos problemas, que a gente nunca durma brigado. E na semana passada eu dormi umas 2 noites com ele brigado. Brigado assim, boa noite, dormi, sabe? Não dormi separado, nem em outro lugar, nada. E por coisas da vida, coisas que acontecem e podem acontecer com qualquer pessoa. E eu conversei com ele, a gente se perdoou, tudo tal. E conversamos e reafirmamos o nosso trato, né? Lembra quando a gente falou isso? A gente não pode falar só no calor da paixão, do momento que a gente tá ali naquela adrenalina de quando se conhece, quando casa. A gente sempre tem que reafirmar nossos votos, né? É muito sério isso. E ontem eu ouvindo o podcast lá do Paulo Vieira, eu ouvi uma frase que, assim, ele falou sobre várias coisas, mas uma das coisas que me impactou muito foi que, às vezes, nós temos atitudes porque carregamos coisas da nossa infância e da nossa vida, que o nosso inconsciente, quando ele se encontra com uma situação, ele acaba tendo uma ação, porque nós temos no cérebro a nossa parte reptiliana, né, que é atacar ou correr. E se você fica muito tempo naquele negócio ali, ou você fica atacando, ou você fica fugindo, ou você fica, enfim. E às vezes acontece uma situação no nosso dia a dia que a gente acaba tendo uma atitude explosiva,
de defesa, e a gente nem sabe de onde aquilo veio, porque quando você tá bem, você fala assim, nossa, sério? Por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? E isso tudo tá nas informações que você absorveu ao longo da tua vida. Então, eu tenho 46 anos, né? Não tive uma infância boa, legal. Eu sofri muita... assim, eu não sei explicar para vocês exatamente, porque eu tô me estudando, mas é como assim, eu tive situações na minha vida, na minha infância, que eu tive que criar algumas fortalezas ao meu redor. Sem eu saber e sem eu perceber, o meu cérebro, ele criava essas fortalezas para me proteger, né? Me proteger de ter algo a mais. Então é um bloqueio assim que o teu cérebro ele faz ali, constrói para te proteger. Só que ao longo da vida a gente não sabe disso. Então quando acontece algo ao teu redor, até na tua vida adulta, que te leve o teu inconsciente a lembrar daquela sensação ou daquele estímulo que causou você aquela atitude que você teve quando criança, ele ativa aquele fator da fortaleza que ele criou em volta e da defesa. Então você vai ter uma reação, ou você vai explodir, ou você vai gritar, ou você vai chorar, ou você vai surtar, entendeu? Aí depois que você acalma, que você vai pro racional, você fala assim, nossa, mas por que isso aconteceu? Eu não queria fazer aquilo, eu não estava pensando aquilo, eu não queria ter tido aquela atitude. Então, por que eu tô trazendo isso para vocês? O quão é importante a gente se conhecer, a gente entender e a gente saber nossos limites, as nossas dores e saber trabalhar aquilo. Tem coisas que precisam acontecer para que você entenda. Eu achava que era da minha personalidade, que eu era assim, que... Não, eu tenho realmente uma personalidade, uma identidade, mas tem coisas que eu já fiz e posso vir a fazer na minha vida que eu posso me arrepender, que não é aquilo que eu queria fazer. E por que faz se você racionalmente sabe que você não precisa falar e nem fazer aquilo? A neurociência fala que toda a informação está na sua infância. Então, não é voltar lá e de repente não perdoar as pessoas. Não, os nossos pais e as pessoas que nos criaram nunca vão ser perfeitos, mas o conhecimento pode fazer com que a gente possa se tornar pessoas melhores com os nossos filhos, com o nosso marido. E eu normalmente, quando acontece alguma coisa comigo, eu vou ler sobre aquilo, eu vou buscar, eu vou procurar entender. Eu não fazia isso, mas eu tenho feito e tem me ajudado muito a crescer como pessoa, assim, sabe? Como me tornar uma pessoa melhor e conseguir transmitir isso e ajudar outras pessoas também com os meus erros. A gente não pode deixar que a escolha de outras pessoas, né? A escolha das pessoas que nos criaram, nossos pais, nossos avós, enfim, influencie na nossa vida, no sentido que hoje nós podemos não escolher ser assim, mas às vezes a maioria das pessoas não entendem de onde vem. Às vezes uma reação explosiva, às vezes uma fala, às vezes um medo de ser abandonado, uma rejeição, ou inúmeras coisas, enfim. Mas o ideal é a gente ficar procurando saber a origem disso, para a gente se tornar uma pessoa melhor. Eu tenho feito isso. E pensando em tudo isso, me veio uma coisa na cabeça. Eu tenho uma filha de 24, a Marcela, e a Sofia. E a Sofia de 14, e a adolescente ainda está na construção. Mas perfeito eu nunca vou ser, não fui.
Mas tem coisas que eu fiz que eu falo, cara, por que eu fiz aquilo naquele momento? Às vezes lá uma fala, uma surra, uma atitude que foi exagerado, né? Não surra que eu digo, tá, eu nunca espanquei minhas filhas. Mas eu digo lá um tapa na bunda. Mas o que eu tô querendo falar pra vocês é que como a gente lida com isso, como a gente aprende a lidar com isso depois que você entende que aquilo veio de outro lugar. Vocês conseguem me entender? Que tem ali uma cicatriz dentro do teu corpo. Chegou gente aqui, vocês estão ouvindo, não tem problema. E é isso que acontece, a gente se torna pessoas melhores com conhecimento. Depois que você entende isso, não é sobre o que fizeram para você, é sobre como você vai lidar com o que realmente fizeram com você. Hoje eu consigo ver, não sei tudo, estou estudando, estou querendo ver tudo, estou querendo entender tudo e vou entender tudo, porque eu quero me tornar uma pessoa melhor. Mas o que eu vou fazer com isso é me tornar melhor e tornar a minha convivência com as outras pessoas melhores, a minha compaixão e ajudar outras pessoas que não viram há muito tempo. Eu criei as meninas muito tempo sozinha, eu tive que fazer muitas escolhas, eu vivia cansada, eu tinha que trabalhar muito, exausta, eu nunca tinha tempo para brincar, eu nunca tinha paciência para ensinar uma tarefa. E eu queria ser assim, não, mas eu fui. Por que eu fui? O que causou isso, né? E a mãe é uma coisa de louco, né? Que pode passar anos e eles ficarem velhos. E a Marcela é casada. Graças a Deus eu tive a oportunidade de criar uma pessoa que é uma mulher maravilhosa. O que eu vejo na Maia é que ela é muito mais forte que eu, na idade dela. Ela é muito mais inteligente que eu, na idade dela. Ela é muito mais centrada que eu, equilibrada e faz as escolhas melhores na idade dela do que eu. Isso me deixa feliz porque eu criei uma pessoa assim que eu não sou mais, eu não sou mais, ela não depende mais de mim. Eu me tornei como que posso usar a palavra? Fiquei prestando atenção no menino ali, na malcriação, e esqueci. E a mãe é uma coisa de louco, né? Que pode passar anos e eles ficarem velhos. E a Marcela é casada. Graças a Deus eu tive a oportunidade de criar uma pessoa que é uma mulher maravilhosa. O que eu vejo na Maia é que ela é muito mais forte que eu, na idade dela. Ela é muito mais inteligente que eu, na idade dela. Ela é muito mais centrada que eu, equilibrada e faz as escolhas melhores na idade dela do que eu. Isso me deixa feliz porque eu criei uma pessoa assim que eu não sou mais, eu não sou mais, ela não depende mais de mim. Eu me tornei como que posso usar a palavra? Fiquei prestando atenção no menino ali, na malcriação, e esqueci. Então ele tá fazendo mãe ali, né? Se fosse as minhas filhas, eu já tinha feito voltar pra casa. Ou jogado na piscina alguma vez pra aprender a nadar, porque se você não joga na piscina, não aprende. Não, gente, tô brincando. Mas voltando à educação, eu esqueci totalmente o que eu falei. Eu não sei, eu volto a falar sobre isso com vocês, mas o que eu quero dizer é que graças a Deus eu criei umas filhas suficientes, boas.